Bom dia, amantes do esporte, Felipe Estini aqui com mais um vídeo pra vocês. Dessa vez eu vou falar sobre o Timado, jogador peruano, que jogou aí o The International pela Infamous, então ele tá entre os primeiros sul-americanos a jogarem o TI. Inclusive eu fiz um post na minha página falando, se chegar a 200 likes eu faço o vídeo, chegou a 300 e tanto. Fiz o vídeo, então fazendo o vídeo, já peço, deixe seu like no vídeo. Me irrita, na verdade, ficar pedindo like, mas o YouTube funciona assim. Essa porra de site gigantesco de bilhões de dólares, o cara não consegue ver se seu vídeo é bom ou não, se você não ficar pedindo likes, que legal. Então deixa seu like, fortalece aí pra gente. A entrevista começa com ele perguntando, Timado, você joga Dota 2 desde quando? Desde os 10 anos de idade. Então, ele que agora tem 16 para 17 anos, ele disse que ele começou no Dota 2 quando ele assistiu o TI, e na época só tinha narrador em inglês, russo, então ele falou que ele ficou lá observando o jogo meio com sentimento. Pô, é um Dota com gráficos melhores. Sim, ele jogava Dota antes, o Dota All Stars, e ele começou a jogar Dota por causa do pai dele. Eu achei essa informação muito bacana. Então você vê que essa nova geração aí de filhos de gamers já estão chegando com tudo. Então muita gente questiona como que vai ser passado adiante, se só crianças jogam isso. Mas no fim das contas a gente tem a geração que começou nos games, amadureceu e hoje em dia tem os filhos sendo colocado nesse ramo. Ele pegou a beta aqui dele em fevereiro de 2012 e citou isso. Quando perguntado quando que ele realmente foi para o cenário profissional, quando ele sentiu que tinha chance de se tornar um profissional, ele falou que foi por volta da época do TI5, quando ele pegou 5K de MMR e começou a jogar a NEL, North American Elite League, que é basicamente uma in-house, assunto que a gente já trouxe num dos vídeos anteriores, que são essas ligas privadas, e que agora, de novo, não é só o Midas que está voltando, anunciaram que vão voltar com as ligas in-house na Southeast Asia e na Norte América também. E aí ele foi indo para o cenário norte-americano. Ele disse na entrevista, inclusive, que não gosta do cenário peruano, nunca se sentiu parte desse cenário por diversas razões, as quais a gente pode imaginar, né, pessoal? Então ele pegou em quarto lugar na qualificatória do Kev Major na North America, jogando pela Team Freedom, e depois, vamos dizer assim, dessa perca, né, de não se classificar, surgiram propostas de times norte-americanos, mas também a vaga do South America surgiu, e ele pensou, poxa, tá na hora de voltar pro Peru. Então mais ou menos também naquele embalo de quando eu comentava, vale a pena para os brasileiros saírem do Brasil, ir para outra região? O peruano que estava no North America, ele olhou, poxa, pera aí, ou eu compito aqui, estando no Tier 2, brigando com o time Tier 1, ou eu volto pro Peru e ali eu sou um dos favoritos. Então essa foi a decisão dele. E ele se tornou o único jogador com salário na Infamous, informação também que eu achei muito interessante, mas que não pode ser interpretada da maneira errada, tá, gente? Muita gente fala assim, então os caras não ganhavam nada para jogar na Infamous. Pessoal, a Infamous ela oferece uma gaming house com toda a estrutura para os jogadores. Então ela oferece toda a alimentação para os jogadores, oferece plano de saúde, etc, etc. Então basicamente assim, você se preocupa em jogar Dota, a gente se preocupa em fornecer os recursos. Algo engraçado, no Peru ninguém usa muito essas coisas de periférico Razer, HyperX. O pessoal joga com o mousezinho lá ali de bolinha, não de bolinha, mas assim, quando se fala todos os recursos, não significa que seja equipamentos de ponta, coisas do tipo, mas que o jogador não precisa se preocupar com mais nada, apenas em jogar o Dotinha. Entrando no assunto do TI, ele falou assim, quando caiu a ficha, pô, a gente já tinha ido pra China, ficado em um hotel legal, etc, etc, mas quando os caras entraram na sala e falaram, entreguem seus celulares, ele falou, como assim entregar meus celulares? Aí ele, eita, eu tô no The International, né? Aqui a coisa é séria. E aí ele comentou que realmente eles foram, de começo, meio surpreendidos com o alto nível do tipo, eita, a gente não vai conseguir ganhar isso aqui não. Por quê? Porque ele estava acostumado com o ego dos jogadores norte-americanos e com o papo de tipo, você leva isso a sério aqui, você vai pegar top 6, top 4, mas ele viu que não era bem assim. Vários jogos que eles já entravam meio com o espírito, não tem como ganhar desse time, não tem, os caras picam melhor, os caras têm estratégia melhor, eles jogam melhor, o que a gente vai fazer? Então eles focaram em ganhar da Fnatic, que era, vamos dizer assim, o pior time do grupo, e passar a fase de grupos e ver o que acontecia.
Aí contra o OG teve a surpresa de ter o Phantom Lancer dele, mid, sendo banido, então ele gostou assim de ter o Respect ban. Foi questionado o que ele acha sobre o Ana, que recebe muitas críticas, e ele respondeu na lata: meus amigos, pouca gente entende realmente de Dota. Então pouca gente entende a função de um jogador se sacrificar pelo outro. Isso você vê pelos votos de MVP, do melhor jogador da partida, que poucas vezes vão para, por exemplo, o suporte 4, suporte 5, que às vezes tem um maior impacto no jogo. Então muitas vezes eles pegam, o melhor é o mid laner, é o carry, porque você vê o kill, mas pouca gente entende a função de cada jogador dentro da partida, realmente. Então às vezes um sacrificando farm pro outro, pouca gente consegue entender isso. Então ele não liga para críticas também, e acho que os outros jogadores não devem ligar para críticas vindo desse ponto. Ele inclusive falou um pouco como tá a função do mid. Ele falou: eu tô odiando fazer o mid. Não odiando, mas sim, o mid não é mais a mesma coisa de antes, agora que você tem os 5 creeps no mid, porque virou uma lane de 2x2, 3x3. Ele inclusive citou que ele não conseguiu jogar o estilo de jogo dele, no qual no Qualifier SA garantiu a qualificatória para a Infamous. Ele falou assim, de forma invicta dessa maneira de jogo. Eles perderam ali partidas durante o torneio, perderam uma para SG, uma para Elite Wolves na fase de grupos, mas ele falou assim, jogando nesse estilo, que era deixando eu jogar meu jogo no mid, a gente não perdeu. Só que aí chegou no torneio, sempre tinha um Nyx me dando mana burn, tinha 2, 3 caras no mid, não deu certo, a gente teve que mudar de estratégia, deu pior ainda, aí tentamos voltar para a estratégia antiga, tarde demais. E ele diz inclusive que nessa questão do mid, que você viu sumir um pouco o Clock e o Sand King, que acabam sendo suportes mais agressivos e menos defensivos. Que ele disse, por exemplo, o G8 da Liquid, muitas vezes ele ficava no mid, às vezes não para garantir o kill ou nem para evitar um dive, ele ficava ali para garantir que o mid dele ia farmar e ponto final. Então isso tá um pouco relacionado à questão de experiência com o Deny, porque se você tem 2 heróis dando last hit, 2 heróis dando Deny, às vezes você bate um mid, até em experiência que simplesmente tá lá no mid. Então que ele acha que talvez tem que ter um pouco de mudanças nesse ganho de experiência, senão você vai ver ali aquele 3x3 no mid, vira aquela zona. Perguntado quanto o que ele vê como um ponto forte da Infamous, ele vê a amizade entre os jogadores. Ele que acabou saindo logo depois dessa entrevista, teve certa discussão da questão de terem, vamos dizer, entre aspas, trucado a Infamous se não levasse o pai dele pro evento, que ele não iria, etc. Mas, pessoal, vamos lembrar, era menor de idade, acho que foi uma discussão desnecessária levantada pelo King Teca, mas no fim das contas, ele falou que era legal esse ambiente bom do time, mas que, apesar disso, realmente haveriam mudanças ocorreram, não está claro quais são essas mudanças. Infamous divulgou ontem uma imagem com a bandeira de 6 países falando de um novo roster. Não dá pra saber se é verídico ou não, se é basicamente testando o hype da comunidade. Se for verídico, as bandeiras eram Filipinas, Estados Unidos, México, Argentina, Brasil e Peru. A gente tem cotado para ficar no time o King Teca e o Axel ou Matthew, se não me engano. A bandeira das Filipinas e Estados Unidos seria justificada com o Flea, que tem as 2 nacionalidades. A gente tem 2 jogadores mexicanos que jogam frequentemente no NA, que podem ser eles. Bandeira da Argentina, muito provavelmente, a única versão possível que eu vejo aqui é o Papita de coach. O Brasil, a gente tem sendo muito cogitado aí o HFN e o King RD para esse time. Pessoal, nada confirmado. Os times, eles estão testando o mix juntos, estão jogando scrims. Em breve vai ser essa notícia. Eu realmente não sei, eu não sei nem quem que a gente vai fechar pro Midas, sendo 100% honesto com vocês. A gente tem aí 3, 4 possibilidades na mão. Os jogadores, eles estão usando esse período para ver que time realmente vai encaixar, como vai encaixar estilo de jogo, porque provavelmente é um time que você queira jogar pro longo prazo, até o próximo TI, somar pontos juntos. Então é uma pausa que você mais ou menos fica assim, você pega 2, 3 jogadores-chave e fala assim, ó, decide aí quem vocês querem, que a gente fecha junto. Então a gente tá testando possibilidades. Pessoal, foi isso aí. Novamente, deixe seu like, fortaleça o vídeo e deixe sugestões para próximos vídeos. Valeu, tamo junto, fui!